Salve galera, na paz aí, estamos mais uma vez aqui para fazer algumas considerações a respeito do uso da crase. Bem, será que você está usando bem a crase? Será que caso você tenha esquecido de colocar o sinalzinho grave, tenha ocorrido uma modificação muito grave de sentido? Aliás, grave é o nome do próprio acento. É isso que nós iremos ver. Para tanto, por favor, vamos começar aí curtindo o nosso canalzinho, dando like no nosso vídeo e vamos lá. Então tá aqui o nosso teminha de hoje, crase e mudança de sentido. Sem mais delongas, já vamos observar aqui o funcionamento básico da crase. Para começar, eu preciso de início dizer que crase não é o acento, como eu já havia antecipado. O nome do acento é grave. Crase nada mais é da indicação de fusão entre dois As. Normalmente, uma preposição e um artigo, embora possa acontecer de termos uma preposição mais o aquilo que é um pronome demonstrativo. Bem? Então, lembrem-se, pessoal, que crase nada mais é do que o indicativo de fusão entre dois As e o acento se chama grave. Tudo bem? Então, quando a gente brinca aqui tem crase, aqui não tem, é isso, tá? Quando há a fusão entre dois As. Para tanto, nós vamos ver aqui uma espécie de dica ou regra geral, caso vocês prefiram. Você sempre vai usar isso daqui, eu uso até hoje, substituir o termo por um correspondente, se houver um sinônimo melhor ainda, mas nem sempre vai ser possível, por um no masculino. Então, substituir o termo por um correspondente no masculino para verificar se nós temos aqui a crase ou não. Vamos aqui ao exemplo. Se tivermos fui à farmácia e você não sabe muito bem se tem crase, se não tem, o que eu peço é que vocês tentem encontrar aqui um correspondente, um sinônimo no masculino para a palavra farmácia. Eu poderia colocar mercado, hospital, shopping, não é? E aí como é que vai ficar? Fui ao mercado. Quando nós temos esta marcação, fui ao mercado, fica evidente que nós temos aqui o azinho preposição, mas o artigo significa que aqui acima nós também temos o a preposição, mais o a antes de farmácia, pois nós estamos tratando de um substantivo no feminino. E, portanto, o a mais a para indicar, você vai lá e coloca o acento grave indicativo da contração da crase. Maravilha? Treinamos aí? Tenta fazer isso aqui agora. João deu a aliança à noiva. Novamente, pessoal, faz o mesmo processo. Troca por um correspondente por um sinônimo no masculino. No lugar de aliança, nós poderíamos colocar anel. Maravilha, se eu tenho apenas artigo aqui, aqui nós também temos apenas artigo. Tudo bem? Agora, se nós trocássemos noiva por noivo, fica evidente agora, neste caso, que nós temos aqui, né, pessoal, a nossa preposição mais um artigo, significa que aqui acima eu também tenho preposição mais artigo, coloca o acento grave indicativo de crase. Tudo bem, pessoal? Esta é uma aula específica para casos de ambiguidade, então eu fiz apenas esta introdução que você pode usar tranquilamente em diversos casos. Vai te ajudar bastante, embora saibam que esta não é uma aula completa e nós temos diversas exceções e casinhos especiais. Maravilha? Então vamos para o que de fato importa para a gente, que é a questão de mudança de sentido de significado. Dê uma breve olhada aqui, pessoal. Passei a noite no hospital, esse A pode ter ou não a crase. Beleza. Vamos tentar trocar aqui noite por um sinônimo? Vamos pegar um outro período. Passei o dia no hospital, não é? Agora no de baixo aqui, troca noite por anoitecer. Passei ao anoitecer. Reparem que eu estou ainda utilizando este método de substituição para que você observe a mudança de sentido de significado. Passei a noite no hospital. No primeiro caso, significa que você ficou a noite inteira. Passei a noite no hospital, agora o nosso azinho craseado, significa que você passou ao anoitecer, sei lá, houve horário de visita e você ficou um tempo lá para ver a pessoa que você gostaria de encontrar. Tudo bem? Então reparem que nós já temos aí uma mudança significativa quanto ao tempo de estada em este hospital, ok? Vamos aqui para mais um casinho. Ela cheira a flor de maracujá. Reparem que este azinho aqui, ele pode vir craseado, ok? Como nós marcamos bem aqui no segundo caso. Beleza. Qual vai ser o sentido no primeiro e no segundo? O que você tem que perceber é que o verbo cheirar, nestes casos, muda o sentido. Ela cheira a flor de maracujá. No primeiro caso, cheirar tem sentido de
respirar, inalar, sugar o odor, não é? Então aqui, pessoal, neste caso, nós teremos esse sentido, né, que é exatamente esse gesto aqui de respirar e inalar. Maravilha. E no segundo caso, ela cheira a flor de maracujá. Reparem que agora mudou um pouquinho, não é? Eu quero dizer que ela exala, ela solta o cheiro de flor de maracujá. Beleza. Então vamos lá. Conseguimos fazer a diferenciação semântica quanto ao sentido e significado. Sintaticamente, a flor de maracujá, o azinho aqui, não é? Sem crase, vai mudar a função sintática, não é? Esse a flor de maracujá vai ser simplesmente o objeto direto, tá? Que é o quê? É o complemento do verbo cheirar, que evidentemente será um verbo transitivo direto. Eu poderia colocar aqui, ela cheira o bolo de fubá, ela cheira o nenê, ela cheira o amante, ok? Então, neste caso aqui, é no sentido de respirar e inalar. Agora, no segundo caso, ela cheira a flor de maracujá, isso daqui é o modo como ela cheira bem, ela cheira a enxofre. Então, aqui, pessoal, isso daqui não é mais um objeto direto, isso daqui passou a ser um advérbio, ou melhor dizendo, em termos sintáticos, isso daqui é um adjunto adverbial de modo. É o modo como ela cheira. Tanto que eu poderia colocar, ela cheira bem. Tudo bem? É a mesma função. E neste caso, o verbo cheirar, ele deixa de ser um verbo transitivo direto e passa a ser um VI, um verbo intransitivo. Uma vez que a flor de maracujá, neste caso aqui, não é complemento verbal, não é objeto direto, não é objeto indireto. Tudo bem? Então tá aí, esta é uma mudança bastante significativa. Observemos outra aqui. Olha só. Ela aspira a cadeira do presidente. Neste caso aqui, a brincadeira está com o verbo aspirar, que pode ter mais de um sentido. Agora nós vamos entrar no terreno da regência, ok? Aspirar pode significar, como a gente acabou de ver, respirar e inalar, e quando significar respirar e inalar, o verbo será transitivo direto, não é? Por exemplo, ele aspira o doce perfume da amante, o zagueiro aspira o suor do atacante, o paulistano aspira poluição, bem? Ok, mas aspirar também pode significar, senhores, algo completamente distinto. Pode significar desejar, pretender, objetivar, almejar. Aí, pessoal, como eu marquei aqui, vai ser um verbo transitivo indireto, ou seja, será pedido a preposição a. Tá? Então vamos lá, seria mais ou menos o seguinte, tá? Se eu disser, eu aspiro uma vaga na universidade pública, se você disser isso, eu aspiro uma vaga na universidade pública, você cheira essa vaga, tudo bem? Como é que você deve dizer? Eu aspiro a uma vaga na universidade pública. Eu aspiro o bem geral? Não, você deve dizer, eu aspiro ao bem geral. Significa que você quer o bem espalhado para todos os lados, tudo bem? Então, volta para cá, volta para a nossa frase original para que tiremos as nossas conclusões, beleza? Então, vamos lá, senhores, olha aqui. Ela aspira a cadeira do presidente do jeito que está escrito, parece que nós temos aqui uma pessoa viciada em cheirar couro de cadeira de presidente, não é? Fiquemos mais ou menos com esse sentido bobo que, na verdade, não é, não é? Enfim, qual é o sentido pretendido aqui? O sentido pretendido é que ela deseja ocupar a presidência, então, por favor, coloca aqui o acento grave, tudo bem? Então, neste caso, por desejar, nós precisamos aí colocar o acentozinho grave. Só que vamos lá. Se nós não tivermos aqui o acento, vamos pensar em termos de hierarquia na empresa, tá? Eu posso dizer para vocês tranquilamente, sem crase, esta pessoa ocupa um determinado cargo na empresa. Com a crase, é outro totalmente distinto. Vocês conseguem perceber isso aqui? Vamos lá então, pessoal. Sem crase. Quem é esta pessoa na empresa? Sem crase, ela aspira a cadeira do presidente. A faxineira, não é? O que significa dizer isso? Não que ela está cheirando, mas que ela está passando o aspirador para tirar poeira ou pó, não é? Agora, com a crase, ela aspira a cadeira do presidente. Eu estou falando de quem? Uma diretora-geral, vice-presidente, não é? Por quê? Porque cá entre nós, não que uma faxineira não possa desejar ser presidente, mas há degraus neste caso.
Então veja que a crase aqui faz com que nós tenhamos até uma modificação em termos de quem é quem. Sem crase, ela aspira a cadeira do presidente, a faxineira. Com a crase, nós estamos falando de alguém que está ali, não é? Quase no lugar do presidente, da presidente. Tudo bem? Então, pessoal, veja o quanto que uma crase pode acarretar em termos de mudança. Senhores, eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Nós falamos apenas uma pequena parte referente aqui de crase. É evidente que há outras lições que mais adiante virão. Você já curtiu o nosso canalzinho? Se não curtiu, curte, maravilha, porque mais vídeos, mais dicas para vocês virão com o tempo. Muito obrigado, um beijo.